Então, esse projeto ele vai ser articulado, a princípio, a partir das aspirações dos indivíduos, né? A aspiração da sociedade, o que é que ela quer ser, né? Só que esse projeto ele não pode ser uma construção vazia, digamos assim, né? Ele tem que levar em conta as determinações do mundo material, as possibilidades do mundo material, né? Você não pode aspirar a ser alguma coisa que não tem mínima possibilidade concreta, material de você ser. Por exemplo, eu não posso aspirar a ser um passarinho, né? Pensar que daqui a um mês eu vou ser um passarinho. Não tem como, porque eu não tenho como me transformar num passarinho. Ou pensar que daqui a um mês eu vou viajar, sei lá, para o Japão, né? Sendo que eu não tenho dinheiro nenhum, né? Então, quer dizer, o projeto ele tem que levar em conta as potencialidades concretas, né? O que está dado no mundo real, né? A partir do que está dado no mundo real, o que a gente pode fazer, do que a gente já tem, a gente vê o que a gente pode ser, né? Então, o projeto ele não é simplesmente uma alucinação, né? Não é uma construção de castelos no ar. E por isso que quando a gente vai, muitas vezes, fazer o projeto de pesquisa acadêmica, TCC, doutorado, mestrado, né, etc., muitas vezes você tem lá o seu orientador falando, isso aqui não é possível de ser feito, porque vai demandar muito trabalho seu, vai ter que fazer um monte de coisa, não tem possibilidade disso. Então, às vezes, você quer o mundo inteiro, digamos assim, né? Mas você vai vendo que a realidade só te possibilita alcançar uma pequena parte daquilo ali que você estava querendo, né? É no mesmo caso do plano do desenvolvimento nacional, né? Muitas vezes os indivíduos querem tudo de uma vez, né? E não é assim, né? Tem que ver de acordo com as possibilidades concretas, né? Então, o desenvolvimento nacional ele vai partir das potencialidades do país. O que já é dado de potencialidade, como é que a gente pode usar essas potencialidades para o desenvolvimento, né? Então, o Brasil tem uma matriz energética muito boa, tem muitos rios, né? Tem muitos minerais, tem uma floresta gigantesca, tem possibilidade de agricultura. Então, vamos usar isso, né? Como que a gente vai usar isso, né? A gente pode usar isso destruindo tudo, né? Como a gente está fazendo, derrubando a Amazônia, poluindo os rios, etc. A gente pode fazer isso de outro modo, né? Tudo vai depender de como que a gente está planejando, né? O que a gente está querendo para o futuro. É um país destroçado ou um país desenvolvido, né? Baseado nisso é que a gente vai determinar a nossa ação, né? Então, o papel da filosofia vai ser construir esse projeto, né? Fazendo uma compreensão das potencialidades concretas, né? Atribuindo qual vai ser o trabalho de cada uma das áreas, né? O que cada uma das áreas vai fornecer para esse projeto de desenvolvimento em geral e coordenar, né? Fazer a coordenação das diversas áreas do conhecimento. Então, a filosofia ela não vai ser simplesmente um junta-junta, né? Não vai pegar todo o conhecimento que está sendo feito das diversas áreas e juntar num bolo geral, né? Não, ela vai fazer uma coordenação que é uma articulação harmoniosa, pensando as potencialidades, né? Compreendendo as potencialidades e aproximando essas potencialidades daquelas aspirações que estão sendo colocadas, né? Então ela vai ter o quê? Uma natureza essencialmente crítica, né? Visando o quê? Visando mudar. A filosofia ela nunca vai ser uma área que vai ser conservadora, né? Não tem como ter uma filosofia conservadora, isso não existe. A filosofia ela é sempre crítica, ela é sempre transformadora. Isso a gente está vendo desde os pré-socráticos. Vocês lembram? Eu falei para vocês, os primeiros filósofos, né? Eles começam a filosofar criticando os mitos, né? Começam a filosofar tentando pensar tentando pensar uma estrutura, o que é a estrutura do mundo, né? Da physis, em contraposição ao mito. Isso já é um pensamento crítico, é um pensamento de transformação. O Platão não estava satisfeito com o sistema político da época dele, então ele queria pensar um sistema político racionalizado,
né? É um processo de transformação. Descartes não estava satisfeito com o conhecimento que tinha na época dele. Então ele estava querendo pensar um processo de transformação desse conhecimento. Os grandes filósofos, a filosofia em geral, ela tem sempre esse aspecto crítico, né? Um aspecto de criticar a realidade que é dada até então, pensar possibilidades de mudança, né? E o caso é que o Álvaro Pinto está querendo apropriar-se dessa vertente crítica, né, da filosofia e aplicar ela para a transformação da sociedade, né? Para a modificação da sociedade, para fazer com que haja o desenvolvimento nacional, né? Então, a filosofia ela tem um papel de modificação do mundo concreto. Por quê? Porque, igual eu disse, as ideias elas não são simplesmente construções do vazio. Toda ideia filosófica ela tem repercussões práticas. O que acontece é que muitas vezes isso leva tempo, isso leva anos, às vezes séculos, mas uma hora acontece, né? É igual eu estava mostrando a questão do Descartes, né? O Descartes está lá insatisfeito com o conhecimento que tinha na época dele, está querendo constituir uma nova filosofia, uma nova forma de conhecimento. E aí ele pensa a questão do método, né? E pensa a centralidade do sujeito. O que isso vai dar? Isso vai dar um método científico, como nós temos hoje, né? Vai dar o papel fundamental do sujeito para o conhecimento científico. O Hobbes é a mesma coisa. O Hobbes vai estabelecer a ideia do pacto social, a ideia do contrato, né? Que é basicamente o que nós temos hoje também, né? Tudo que você faz na sua vida, você tem um contrato mediano, né? De um modo ou de outro. Até o casamento tem contrato, né? Que é o casamento que, diríamos assim, que é o ápice da intimidade, né? De você devotar a vida ao outro sem desconfiança. Você tem um contrato, né? Relação entre pai e filho tem contrato, embora não seja assinado, né? Porque você tem os direitos e deveres da criança e do pai, né? E do pai e da mãe, né? O pai não pode abandonar a criança, né? etc. Né? Então, o que determina isso? Determina um contrato, né? Que é um contrato estabelecido socialmente. Então, isso é uma ideia que vem do Hobbes, né? Então, o que o Álvaro Pinto está colocando é justamente isso, né? De que a filosofia ela nunca é idealista, no sentido de que ela nunca produz ideias que vão simplesmente valer em abstrato, porque as ideias que estão sendo constituídas vão ter sempre uma finalidade prática, uma finalidade concreta. Então, a ideologia ela é sempre concreta, ela é sempre prática, né? Ela vai ter sempre uma repercussão concreta, né? Mas aí é igual, isso eu costumo comparar com a matemática, né? A matemática tem áreas na matemática que são extremamente abstratas, né? Que você não consegue entender nem do que está falando, né? Uma vez eu fui ler o currículo Lattes de um professor que estava fazendo uma disciplina de matemática lá na FMG e estava lá no resumo o que ele pesquisava. Até hoje eu não entendi o que ele pesquisa, já faz mais de 10 anos. Porque é um negócio tão abstrato, assim, tão técnico, tão complexo, que eu não entendi nada. Quer dizer, mas pode parecer assim, mas com certeza, se não hoje, daqui a um tempo vai ter uma aplicação prática, né? De um momento, de um modo ou de outro, né? Porque mesmo que não tenha aplicação prática direta, às vezes há o subproduto, né? Porque o cara está pesquisando determinada coisa e no meio dessa pesquisa gera um subproduto da pesquisa. E aquilo ali contribui efetivamente, né? Eu contei no primeiro vídeo, né, de introdução à disciplina que a geometria não analítica, né, que surgiu no século XIX, ela é considerada uma coisa simplesmente curiosidade, né? Um cara inventou uma filosofia, uma geometria aí do mundo plano, né? E isso depois se transformou no fundamento da teoria da relatividade geral, né? Que hoje é usada para colocar satélite no espaço, né? E até, de certo modo, pensar a transmissão de dados da internet, né? Então, quer dizer, um negócio que aparentemente não tinha repercussão prática e depois mostrou-se fundamental no nosso cotidiano, né? Então, isso é o quê? Para mostrar que não existe uma ideologia que seja
simplesmente sem consequências práticas. E é isso que o Álvaro Pinto está defendendo, né? Que a filosofia ela tem que ter uma atuação que seja uma atuação para pensar a realidade também, né? E não simplesmente ser uma espécie de compêndio do que outros filósofos disseram, né? Não que o que os outros filósofos não disseram não seja importante, de novo, né? É importante saber o que os filósofos pensaram, né? Mas você tem que apropriar-se criticamente disso para poder utilizar no seu contexto social, no seu contexto histórico, tá? O próprio Álvaro Pinto usava isso, né? Como eu falei para vocês, ele vai se apropriar de muita coisa do existencialismo, a ideia de projeto, né? A ideia da temporalidade, tudo isso é uma ideia existencialista que vem do Sartre, né? E tampouco a filosofia lida com verdades eternas ou essências imutáveis, né? Ela está presa a um processo histórico, né? E que visa construir a realidade, né? Então, de novo, não é a metafísica, que é a ideia lá do Platão, né? Platão acreditava que você tinha verdades, né? Conhecimentos que seriam eternos, que são os conhecimentos das ideias. Então, as ideias, por Platão, elas existiriam independentemente da existência dos seres humanos, independentemente da época histórica do lugar em que você estivesse, né? E é por isso que, inclusive, que ele conseguia dizer que você poderia ter uma fundamentação racional para a justiça. Por quê? Porque a fundamentação racional da justiça viria do fato de que existe uma ideia de justiça que é uma ideia eterna, imutável, né? E o que o Álvaro Pinto está defendendo é justamente o contrário, está dizendo não existe isso, né? Não existe ideias eternas, essências eternas, né? O conhecimento ele é sempre um conhecimento que é produzido historicamente, né? Não quer dizer que o conhecimento necessariamente vai ser falsificado no futuro, né? Mas muitas vezes, como o processo é histórico, uma coisa que hoje é verdade, amanhã talvez não seja mais, né? Sobretudo questões de valores humanos, de questões de ética, né? E a própria descoberta do conhecimento ela é histórica, né? É um processo histórico de descoberta, né? Então o filósofo ele está preso de uma realidade concreta, uma realidade histórica e social, e é a partir dessa realidade que ele desenvolve a filosofia dele. A filosofia, como eu já disse no vídeo introdutório, não surge do nada, não surge do vazio. Não é um cara que acorda um dia de manhã cedo e fala, vou filosofar, né? Não é isso. A filosofia ela surge para responder problemas que estão no cotidiano, né? Problemas que a dinâmica social, a dinâmica histórica está colocando. Só que o que acontece é que normalmente as pessoas não tomam consciência adequada desses problemas. As pessoas não conseguem desenvolver de modo profundo e articulado esses problemas. E aí que entra o filósofo, né? É igual, às vezes eu comparo o filósofo um pouco com o médico, né? O médico, ele parte dos sintomas que você tem. Se você chega lá no médico e fala assim, doutor, eu tô com uma dor de cabeça, que é uma dor constante, que vem e volta, né? Você sente a dor, você sabe que a dor está ali, você sabe que isso é sinal de alguma coisa, de algum tipo de doença está por trás, né? Só que você não sabe o que é. O médico, como ele tem um treinamento, tem uma formação, ele vai conseguir, né, através de exames, através de análises, determinar o que é aquela dor, o que está por trás daquela dor. E vai poder falar, não, essa dor aí é uma simples dor de cabeça sua que vem de um inchaço de algum vaso sanguíneo, mas depois volta, né? Ou a dor é sinal de algum câncer que está se formando na sua cabeça, né? Ou de algum coágulo, né? Ou sinal de alguma demência que está surgindo. Quer dizer, pode ser muita coisa, né? Só que você tem um indicativo da dor. Quem vai desenvolver mesmo é o médico. O filósofo é a mesma coisa. As pessoas no cotidiano, elas têm, digamos assim, os sintomas dos problemas que afligem elas, né, coletivamente.
só que elas não conseguem desenvolver de modo mais profundo, né? Por uma série de questões. E aí o que vai acontecer? O filósofo vai entrar em campo para poder analisar, para poder articular de modo mais profundo, tá? Centrado, baseado no que nas contribuições dos filósofos passados, nos conhecimentos específicos das diversas áreas e também na própria sensibilidade filosófica dele, tá? É isso que o Álvaro Pinto está colocando, né? A filosofia ela serve para poder ir além da situação que nós estamos agora e pensar na mudança da realidade, buscando realizar plenamente as potencialidades presentes, né? Então, o desenvolvimento nacional que o Álvaro Pinto está colocando é um desenvolvimento que parte das potencialidades do mundo, né? Das potencialidades que ele tinha na época dele, né? Infelizmente, como a gente sabe, não foi para frente, né? O nacional desenvolvimentismo acabou sendo derrotado, né, pelo golpe de 64 e o Brasil acabou indo para esse caminho aí de desenvolvimento dependente, digamos assim, né? Em que ele se industrializou, mas se industrializou com multinacionais, né? Pautado pelas multinacionais. E o Brasil chegou a ter cerca de 40% do PIB dele vindo da indústria, né? E hoje está um pouco mais de 10%. Então o Brasil ele se desindustrializou, né, nos últimos 30 anos. Né? Ele se desindustrializou justamente por causa disso. Porque como eram multinacionais que estavam aqui, né, e que, digamos assim, impulsionavam essa industrialização, essas multinacionais se mudaram, simplesmente. Elas saíram daqui e foram para a China. Então, se for para a China e industrializou a China, né, que hoje é o centro de produção industrial do mundo, e o Brasil ficou a ver navios, né? Então, o Álvaro Pinto acabou, no final das contas, sendo derrotado, mas quem deu a última risada, né, se é que ele daria risada disso, foi ele. Mas, enfim. Então, era isso que tinha para falar sobre o Álvaro Pinto. Com isso, a gente encerra a nossa disciplina, né? Espero que vocês tenham conseguido absorver pelo menos um pouco, né, do conteúdo, né, proposto. E então fica aí o adeus ou o até logo para um até logo online para vocês aí, para a gente se veja futuramente, beleza? Então, até mais.